Mateus 24. O tema proposto para esse mês é chegado ao fim. Aqui a Bíblia tem como tema o sinal do fim dos tempos. Nós vamos ler no capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 13. Quem achou, diga amém. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a palavra a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão tais coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuide, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares da terra. Tudo isso será o início das dores. Então eles entregarão vocês para que sejam perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Baixem vossas cabeças. Eterno e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por cada vida que se encontra aqui. Obrigado, Deus, porque lemos a Tua palavra, a Tua revelação para nós esta noite. Fala conosco, Senhor, tudo aquilo que Tu queres falar, e não aquilo que nós queremos ouvir simplesmente. Através da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, transforma-nos de glória em glória. Transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de fazer as coisas. Não queremos mais ser conforme a nossa vontade, e sim, ó Deus, queremos ser conforme a Tua vontade, conforme a Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E desde já, Senhor, levantamos a nossa voz e repreendemos em Teu nome, Jesus Cristo, todo o mal, que estiver alojado aqui, ou neste quarteirão, neste bairro, nessa cidade, nesta nação. Que todo o mal saiba que o Senhor é Deus, e que não há mal que prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Assim nós cremos, Pai, e Te glorificamos, de agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Para que nós possamos ter um entendimento dessa passagem, eu anotei 3 pilares, e eu vou falar sobre esses 3 pilares, e eu vou ser bem breve na minha mensagem, e dizer para os irmãos que essa mensagem é a última mensagem de Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram para ele, fizeram essa pergunta para ele, foi o último sermão que Jesus Cristo fez antes da sua crucificação, antes da sua morte e da sua ressurreição. Tamanha a importância desse sermão aqui. Esse sermão eu marquei 3 tópicos para a gente se concentrar
porque senão nós ficaríamos a noite inteira falando sobre esse sermão. Porque são muitos os acontecimentos, são muitos os fatos que levam a crer que nós somos a última geração. Todas as gerações, todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, eles escreveram sobre a volta de Jesus, eles esperaram a volta de Jesus. O pastor do meu pastor, o pai do meu pai, o avô do meu avô, gerações passadas creram que Jesus iria voltar, creram no dia da volta, creram no julgamento, esperaram por isso, só que não aconteceu. O que leva a crer que nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração do fim dos tempos, nós somos a geração do julgamento, nós somos a geração. Por que nos leva a crer? Porque nós somos a última geração. Se a palavra vem se cumprindo, se a palavra está se cumprindo, se os dias estão se findando, se tudo está se cumprindo, tudo leva a crer que nós estamos mais próximos do que as gerações passadas. Amém? Isso é de uma seriedade tão profunda, isso é de um evento tão gigantesco, talvez o maior evento de todos os tempos, que eu marquei 3 pilares, que eu quero me agarrar nesses 3 pilares, que eu quero me atentar nesses 3 pilares, que eu quero pregar mais nas igrejas sobre esses 3 pilares, que eu quero falar mais da volta de Cristo, que eu quero falar mais desse dia, que eu quero falar mais desses acontecimentos, porque eu estou convencido. Eu estou convencido de que Cristo está às portas. Quais são esses 3 pilares, igreja, desse sermão de Jesus Cristo? É um sermão apocalíptico, é um sermão profético e é um sermão de vigilância. Por que é um sermão apocalíptico? Porque ele fala do fim. Jesus Cristo, ele fala do fim. Depois, por que é um sermão profético? Porque ele fala das coisas futuras, das coisas que aconteceriam, das coisas que iam antecipar esses acontecimentos. E vigilância é um sermão que foi feito, foi dado aos discípulos, foi dado a nós, povo de Deus, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Então nós fomos avisados, e nós estamos sendo avisados de tempos em tempos, de geração em geração, até os que descansam, até os que já morreram, que irão ressuscitar no dia do julgamento, foram avisados. Então não tem desculpa, não existe desculpa. Os discípulos, eles chegam diante de Jesus, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, eles chegam diante de Jesus e faz uma pergunta, e aí Jesus começa a responder. E como que Jesus começa a responder? Ele começa alertando os discípulos. Se a gente for ver no versículo de número 4 e de número 5, Jesus, ele fala assim, vou ler para os irmãos de novo: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão dizendo que sou eu. Às vezes nós vamos falar, é impossível alguém dizer que ele é o próprio Cristo. Não é impossível. Cada país tem um mundo. Aqui nós conhecemos o Henrique Cristo, aquele que se faz um personagem, que aparece nos programas de televisão. Alguém lembra do Henrique Cristo aqui? Que é aquele senhor barbudinho. Já viu, Manuel? Que ele se veste de Jesus Cristo, que ele tem as meninas que seguem ele, e que ele ora, Pai! E ele faz toda aquela encenação, e ele faz todo aquele teatro, e ele mesmo acredita na própria mentira dele. E algumas pessoas tão desinformadas também acreditam na mentira dele. Eu já conversei com pessoas que acreditam que realmente ele é o Cristo. Alguns acreditam que ele é um palhaço. Vejam bem, eu não estou julgando. Eu estou falando do personagem, não estou falando da pessoa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos.
inclusive ele, o travesti, o homossexual, o bandido, o assassino, o ladrão, o pervertido, o estuprador, o pedófilo, o adúltero. A vontade de Deus é que todos se arrependam. A palavra nos leva a crer que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos querem. Mas eu já conversei com pessoas que de fato acreditam, assim como já conversei com pessoas que acham ele um louco, um palhaço. Mas para esse ser chegar em vários meios de comunicação, Rede Globo, SBT, EPTV, Rede TV, de ano em ano, de década em década, esse camarada ele volta, falando em rede nacional, falando para milhões e milhares de pessoas que ele é o Cristo. Só por esse fato, e é um fato, e contra fato não é argumento, só por esse fato eu poderia afirmar que essa passagem já se cumpriu. Porque o camarada tem que ser muito audacioso, o camarada ele tem que ser muito cara de pau, o camarada ele tem que ser muito homem para fazer uma afirmação dessa, pastor, uma afirmação que eu não teria coragem. E olha que eu sou homem, e olha que eu oro, e nas minhas orações eu peço a Deus um espírito de ousadia, que eu seja ousado, que eu seja usado, que eu seja verdadeiro, que eu seja transparente em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, mas eu não consigo ter a ousadia de falar que eu sou o Cristo. O máximo que a palavra me garante e me permite que eu seja representante, que eu seja imitador, assim como Paulo foi, assim como nós devemos ser. Amém, igreja? Mas, assim como esse Henrique Cristo brasileiro, quantos e quantos não tem por aí afora que nós não conhecemos? E aí, Cristo continua no versículo de número 6. Primeiro ele faz esse alerta para que nós não sejamos enganados. Depois no versículo de número 6, ele continua. E aí ele continua, só que ele não está alertando mais. Ele continua alertando, porém ele já começa a entrar na parte profética. Ele já começa a falar das coisas, pastor, que aconteceriam. Interessante, coisas que aconteceriam, coisas que ele falou 2000 anos atrás, mas que agora já aconteceram e que estão acontecendo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Coisas que Cristo falou aí, que já aconteceram, que na época dele não tinha acontecido, mas passado 2000 anos já aconteceram. Coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. E aí ele fala, não se assuste, não tenha medo, porque é necessário. É mistério, é preciso que isso aconteça. Então não adianta você orar para que não aconteça. Não adianta eu e você orar para que não aconteça. Nós temos que orar para que nós não sejamos pegos e nós não estejamos no meio desses acontecimentos, participando desses acontecimentos. Participam, e aí fora do mundo participam. Muitos e muitos estão no meio dessa bola de neve, estão no meio desses eventos, contribuindo com esses eventos catastróficos, fazendo parte desses eventos malignos e nem sabem. Muitos estão na igreja e nem sabem que Cristo vai voltar, porque nunca ouviram o sermão de que ele iria voltar. Muitos nem sabem que estão indo direto para o inferno, porque nunca ouviram o sermão, Clarice, que fala que existe o inferno e que o inferno foi preparado para os demônios e para os anjos caídos, mas para aqueles também que praticam a iniquidade, que pedem a iniquidade, que vivem na iniquidade. Então as pessoas estão como na época de Noé, casando e se descasando e dando-se em casamento e tendo todo tipo de relações bizarras, como na época de Sodoma e Gomorra. Aí Jesus ele continua, ele fala assim: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. E eu quero trazer para os tempos atuais, eu não quero falar da Segunda Guerra Mundial, eu não quero falar dessa agora que está acontecendo entre os Estados Unidos e Coreia do Norte. Quantas nações estão
Quantos rumores de guerra, quantas guerras já se passaram, mas quantos rumores de guerra nós estamos tendo agora, que as pessoas, você olha para o crente está lá, misericórdia, isso não pode acontecer, misericórdia, meu Deus do céu. Aí você olha para os mísseis que estão sendo instalados na Coreia do Sul, para combater a Coreia do Norte, os antimísseis, você olha para aquilo lá, você vê os coreanos, cara, se matando para não deixar aquilo acontecer. Você vê as nações, uma nação se levantando contra outra nação, nações contra nações, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares da terra. Nós nunca ouvimos falar de tanto terremoto, de tanta fome, de tanta febre, de tanta peste, não só no nosso país. Eu lembro, eu tenho 40 anos de idade, pastor, você tem 50. Eu lembro que terremoto a gente ouvia falar de 10 em 10 anos, e quando a gente ouvia falar de um terremoto, Clarice, era uma coisa assim, terremoto, chega a me arrepiar porque eu sinto a presença de Deus, pastor. A gente ouvia falar disso de tempos em tempos. As epidemias que estavam extintas, que agora já febre amarela aqui no Brasil. A AIDS mata milhões e milhões e milhões de pessoas por ano. A fome em todos os lugares, em todos os países, em todos os continentes. Você pega nos Estados Unidos, tem gente passando fome, tem crise, tem desemprego. Você pega no Japão, o maior índice de suicídio de jovens. O cara não passa numa faculdade, o cara se mata. Maior índice de abandono dos velhos, dos idosos. Você pega o índice de pedofilia. São 40 casos de pedofilia todos os dias no Brasil. Todos os dias. E aí, Jesus fala no versículo de número 8: tudo isso será o início das dores. E a Bíblia fala que a terra ia sentir dores de parto, não é, pastor? A Bíblia fala que a criatura ia gemer, que a criatura ia derreter. E aqui Jesus Cristo está falando, tudo isso é o início das dores. Vocês imaginam o meio, vocês imaginam o fim. Se isso é o início, imagina o meio, Gessé. Do início para o meio é um bom tempo. Eu acredito que ainda nós vamos ver muita coisa. E do meio para o fim, Ilana, ainda é um bom tempo. E esse tempo, quem sabe? Só Deus sabe. Mas Jesus, ele dá um alerta. Ei, vocês vão ficar escandalizados por quê? Se está escrito aqui na minha palavra, se a minha palavra ela é viva e ela se cumpre. E Deus, ele não volta atrás daquilo que ele falou, ele não se arrepende, e a palavra dele não falha, ele nunca falhará. E a Bíblia, ela não mente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós estamos lendo aqui, e se nós estamos vendo o cumprimento, por que nós vamos negar? Por que nós vamos fazer que nem muitos estão fazendo, fechando os olhos para a realidade? Nós estamos em poucas pessoas ouvindo Deus falar aqui e agora. Mas quando essa pregação for para o ar, quando essa pregação for para a internet, milhares de pessoas vão estar ouvindo. E se essas pessoas ouvirem e deixarem ouvir isso, entrar por um ouvido e sair por um outro, essas pessoas vão fazer parte das pessoas que vão ser pegas de surpresa. Porque Jesus pregou isso para uma classe, pregou isso para os discípulos. E os discípulos deram continuidade. E Mateus relatou isso. E de geração em geração foi sendo escrito isso. E de geração em geração essa palavra foi sendo afirmada, se afirmando e se concretizando. Só que Jesus, ele vai mais além. Ele fala no versículo 9: então eles vão passar a odiar vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, ou seja, vão ficar escandalizados com tudo isso aqui. Eles vão se revoltar, é como uma revolta, eles ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Se você pegar um pastor
que prega a verdade, vai vir um falso pastor, um lobo, e vai desmoralizar, e vai odiar, e vai falar contra esse pastor que está pregando a verdade. Prega um sermão hoje sobre o inferno, prega um sermão hoje sobre pecado, que você realmente, através da palavra do Espírito Santo que está na sua vida, vai convencer o pecador do pecado, vai fazer com que o pecador se arrependa, e ele vai ser transformado em uma nova criatura, como eu fui. Você pega um pastor que faça isso, como o pastor fez comigo, e você pega um pastor desses televisivos, que não prega a mensagem de Cristo como centro, e sim a mensagem do homem como centro, que distorce tudo que a Bíblia falou, distorce a passagem do homem comerá melhor dessa terra, e ele diz que você tem que ter o melhor carro importado, a melhor casa, a melhor condição, e você pega as doutrinas que estão sendo pregadas hoje, você pega o número de igreja que existe. Em cada igreja tem uma doutrina, em cada esquina tem uma igreja com uma doutrina, com um pastor diferente, com um nome diferente, ou de apóstolo, ou de discípulo, ou de missionário, ou de evangelista, ou de qualquer outro tipo de coisa, com qualquer outro tipo de evangelho, pregando qualquer outro tipo, e a pessoa entra nessa igreja e não sabe de onde vem essa igreja, e não sabe quem comanda essa igreja, e não sabe a história de quem está na liderança dessa igreja, e entra, e fica, e é enganado, e assim muitos são enganados por muitos, e muitos lobos dentro das igrejas, porque os lobos não estão lá fora, os lobos estão dentro da igreja, estão no meio das ovelhas, e aí se cumpre a palavra de Deus. Nós vemos aquelas multidões, aqueles templos enormes, aqueles templos faraônicos. Eu vou ter que usar o nome de faraó, porque de Deus não tem nada, são templos faraônicos, onde milhares e milhões de pessoas estão indo para o inferno. Não houve a pregação genuína, não houve o evangelho genuíno, houve anátema, um evangelho adulterado, um evangelho diluído, um evangelho diferente. Então, se for para eu subir nesse púlpito e pregar outra coisa, eu não subo, eu não vou. Se for para pegar o meu carro, ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para qualquer lugar, ir ali para a esquina, pregar outra coisa, eu não vou. A Ilana me acompanha há 8 anos, pastor, que eu prego. Ela já viu eu entrar em igreja onde o pastor da igreja não concordou com a minha pregação, entendeu? E eu levantar e manter minha pregação, porque a pregação para mim é a minha palavra. Nunca vocês vão ouvir ou ver eu subindo nesse púlpito ou em qualquer outro púlpito e não pregando a palavra, e não pregando aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Nunca, em tempo algum. Porque se esse dia chegar, eu peço para que Deus tire a minha vida, pastor. Porque ai de mim, ai daquele que causar o escândalo. Então eu prefiro que Deus tire minha vida e me leve para a glória, do que eu causar um escândalo na vida de alguém. Eu oro para isso, eu oro para que eu não seja pedra de tropeço, eu oro para que eu não envergonhe o evangelho, eu oro para isso. Eu sou um homem que oro pouco, minhas orações são curtas, mas eu sou muito objetivo com Deus. E uma das minhas orações, pastor, desde quando eu me converti, desde quando eu tive a minha primeira oportunidade de pregar a palavra de Deus, é essa, para que eu não envergonhe. O que já salvou o meu casamento é essa verdade. Aquilo que eu prego, o exemplo que eu dou e aquilo que eu tenho que ser. Se foram pessoas lá e se aconselharam comigo e eu falei, perdoa o teu marido, bem, você tem que perdoar o seu marido. Como que eu não vou perdoar minha esposa? Como que minha esposa não vai me perdoar? Eu tenho que ensinar ela a me perdoar, eu tenho que perdoar ela. 70 vezes 7, 490, se eu não me engano. E é difícil, hein, aí? Pelo amor de Deus, hein, pastor? Mas é o que a palavra me pede. E de tanto eu fazer, acho que Jesus pediu para eu fazer tanto, que ele vai falar, filho, um dia você vai se acostumar, o perdão vai se tornar parte de você, você vai ser o perdão. Na verdade, existe uma revelação nesse versículo, nessa palavra.
E a revelação eu creio que é essa. Então, a Ilana continua errando, eu continuo perdoando. Continua errando, eu continuo perdoando. Nós vamos treinando. A hora que alguém erra, como lá em casa, vai, não se perdoa, vamos perdoar ele também. Vamos perdoar ela também. Vamos perdoar. Mas aí Jesus fala, por que eu estou falando do perdão? Porque já vou ligar no versículo de número 12. Que o versículo de número 12 aí fala assim: devido a aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Já que o amor de muitos se esfriará, a gente não ouve falar mais de perdão. Porque para você perdoar, você precisa amar. E se você não amar, você não vai perdoar. Então, antes do perdão, vem o sentimento do amor. E aí o amor de muitos se esfriará. A guerra da Coreia lá é da Coreia. Mas esquece que pode nos atingir. E aí, por medo de ser atingido, tenta fazer alguma coisa para que não aconteça. Mas não é por amor. É interesse próprio. Uma pessoa pede dinheiro para você não dá. Uma pessoa pede um copo de água para você não dá. Uma pessoa pede um prato de comida para você não dá, é o amor que se esfriou. Uma pessoa cai na igreja, né? E vamos supor que esse altar aqui é um abismo gigante. Aí a pessoa só está com os 4 dedinhos ali, aqui ó, no abismo lá. E aí nós vemos, sabe o que o membro da igreja fazendo? Pisando na mão da pessoa, a pessoa cair de vez. Gente, eu não vejo nas igrejas, desculpa, raramente eu vejo na nossa, tá? Desculpa a franqueza, pastor. Eu não vejo a pessoa abaixando e levantando e trazendo o camarada que está caindo no abismo. Ah, está caindo porque quer. Ele está indo porque quer, Clarice. Deixa isso, é o amor se esfriando. Isso é iniquidade. Isso é maldade, pastor. Quantas pessoas nós não vemos no nosso meio, nós não podemos ser hipócritas, se alegrando com a desgraça do outro, porque a loja do outro fechou, porque a empresa do outro fechou, porque o casamento do outro acabou, porque o banco levou o carro do outro, né? Eu falo porque eu tenho a barbearia, eu falo porque são muitas gente do meu ministério, e quando você fala para conversar com uma pessoa, não sai uma palavra de amor em relação a outra pessoa. Não sai uma atitude do tipo: vamos arrecadar alimento, vamos lá fazer uma visita, vamos restaurar esse casamento, vamos dar a mão, vamos isso, vamos aquilo. Atitudes igual do pastor Paulo, que eu tive a oportunidade de participar com ele hoje, com o irmão Wagner e com o irmão Nivaldo, são raras. A atitude não é de um pastor parar de fazer o que ele está fazendo. O pastor tem um sustento, né? O pastor, ele é carpinteiro. Realmente ele andou tanto com Jesus que agora até a profissão de Jesus ele está praticando. Então ele está lá e parou a carpintaria dele, Clarice, para ir numa casa atender uma família. E assim tem sido durante a vida dele, durante o pastorado dele, durante 33 anos da vida dele, da família dele. Assim tem sido. Mas quem é que para o seu ganha-pão, o seu sustento? São poucos. E quando para é tirado de otário. Ah, não, é que otário. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece comigo. Porque eu sou tirado de otário. Por que você dá aula de judô de graça? Por que você dá aula de jiu-jitsu de graça? Você pode cobrar R$180 a mensalidade. Por que você faz isso? Você deixa a sua esposa para ir pregar de graça. Você põe gasolina do teu carro, você paga pedágio, vai de graça. Você é otário com tantos pastores cobrando. São raras as vezes que eu peço uma ajuda de custo. Falo, ó, cara, há 800 quilômetros daqui aí, são 600 quilômetros, são tantos pedágios, são tanto de gasolina. Você paga ajuda de custo. Eu não cobro o óleo do cárter, do motor, né, que tem o desgaste do óleo. Eu não cobro o pneu, eu não cobro o desgaste do carro, eu cobro a gasolina e o pedágio. Aí vamos supor, se eu não tiver condições de pôr a gasolina e de pagar o pedágio, e se a igreja não tiver condições de pagar a gasolina, eu sei que não é de Deus, eu sei que não é para ir, porque Deus ele não quer que eu tire do leite do meu filho, da minha casa, para eu fazer algo, que aí eu sei que não é de Deus, e eu sei que é algo que é para massagear o meu ego, só para falar, ó, eu fui, então também eu não vou. Mas o amor de muitos se esfriaria, Clarice. Eu sei porque você pode ligar para um pastor famoso e falar assim: olha, você vem pregar na minha igreja, mas quanto que é a oferta? Quanto que eu posso levantar de oferta?
Aí o pastor faz aquela ministração maravilhosa, no final do culto, o que ele faz, pastor? Agora, irmãos, eu vou ministrar uma oferta para você, e a ministração da oferta demora mais que a ministração da palavra, e eu já vi isso acontecer, e eu vejo isso acontecer, e eu vejo o povo dar. Uma vez eu fui num culto com a minha esposa de cura e de libertação, eu vi o pastor levantando oferta de R$1.000, separando 24 pessoas, e levantaram, lembra, amor? 24 pessoas vieram ofertar R$1.000, e a campanha era de 3 dias. Ele falou: não tem problema, se você não tiver hoje, você pega o envelope, amanhã tem o segundo dia da campanha, você saca no banco e você traz amanhã, e se caso você não tiver no banco, você pega emprestado, porque é para Deus. Misericórdia. E eu vi, Clarice, você entendeu, pastor, a gravidade? Muitos seriam enganados daí. E agora, eu vou partir para a reta final. Eu falei para vocês que eram muitas coisas, né? Mas essa é a parte profética. E ainda muito ainda vai acontecer. E para acabar com essa ministração, só antes de acabar, eu não costumo sair também do capítulo, pastor, que eu leio, mas é que é continuação, e é válido nós lermos a abertura do Manuel. O dia e a hora são desconhecidos, mas quando o dia e a hora, está em Mateus, continua em Mateus 24, tá? Continua em Mateus 24, o dia e a hora são desconhecidos, são versículo 36, são desconhecidos, mas quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Noé, pastor? Noé, ele pregava, Irlanda. Noé, ele falava. Noé, ele saía para toda aquela geração, e falava: estou construindo uma arca. Quem não entrar nessa arca vai sair, porque Deus vai mandar água, Deus vai mandar um dilúvio. E aí eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, se descasavam. O que está acontecendo hoje? Aí o que aconteceu? A porta da arca fechou. O que representa isso, Manuel? A porta da arca fechou. Acabou o tempo da graça. Acabou a graça. Foi retirado o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala isso. Aí veio o dilúvio. Olha, parece que o meu couro vai sair. Parece que a minha pele vai ser arrancada daí. A porta da arca fechou. E o povo não acreditou. Aquela geração incrédula não acreditou. Quem vai dar ouvido ao que eu estou falando? Quem vai ouvir? Quem ouviu Noé? Quem vai ouvir o Paulo? Quem vai ouvir o Feu? Quem quer saber disso? O povo quer mais saber de gastar, de comprar, de ir para o shopping, de usar mini saia, e você entendeu? De casar, de se descasar. Nós vemos pastores hoje aconselhando o divórcio, e enfim. A porta da arca fechou. Clarice, o Espírito Santo de Deus foi retirado. Vai ser retirado novamente, a porta vai se fechar novamente, e o tempo da graça vai acabar, pastor. Isso é triste. Para nós que temos conhecimento disso, para nós que estamos ouvindo isso, nós sabemos o quanto que isso é triste. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E quando Noé abriu a porta, assim, que já estava tudo dilúvio, corpos boiavam, e aí Noé olhava e falava: é meu pai, é o corpo do meu pai que está boiando, é meu irmão, é meu tio, é minha tia, são meus parentes. Ora, calamaste. E assim sucessivamente. Então, igreja, nós temos uma chave,
no versículo de número 13. O versículo de número 13 ele fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vê que no meio a tanta desgraça, há tanta coisa ruim que vai acontecer, pastor, e que tem que acontecer, porque isso vai anteceder a vinda dele. Então tem que acontecer. Então, principalmente porque ele falou que ia acontecer. E se ele falou, vai acontecer. Então, nós temos uma chance, é perseverar, pastor. E eu sei o quanto que é difícil. E eu sei que não é fácil eu continuar a ser quem eu estou sendo. Eu continuar vivendo de glória em glória, sendo transformado de glória em glória, porque a Bíblia não fala que eu sou transformado, eu estou sendo transformado de glória em glória. E o velho homem que está morto, que está enterrado, ele está lá. Ele está lá. Não é o fio de antigamente, não. É a natureza pecaminosa do homem. É a natureza de Adão. Que todo dia eu substituo pela natureza de Cristo. Não é o feu, não é o feu das revistas, não é o feu do teatro, não é o feu do stripper, não é o feu do gogoboy, não é o feu do usuário de droga, não é o feu da promiscuidade, não é. O velho homem é a minha natureza de Adão, pastor. O velho homem é a minha natureza humana, que eu tenho que substituir todo dia pela natureza de Cristo. E Cristo sabe como é, porque Cristo foi homem, Cristo foi humano. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo, chorou, transpirou, traiu, não foi traído. Então tudo isso que eu sinto, Cristo sentiu e sabe quanto é difícil lutar contra isso. Foi tentado, porém passou longe do pecado. Passou longe da mancha, da mácula. Foi fiel até o fim. Foi servo até o fim. Foi homem até o fim. Foi Deus até o fim. E não pecou. Então, o que eu desejo para mim e para você essa noite, e para quem está vendo esse vídeo, é que para que persevere, pastor. Eu louvo a Deus, com todos os defeitos que o pastor Paulo tem, com tudo que eu brigo com ele, que a gente é amigo de verdade, sabe? A gente é amigo de verdade, e eu falo as coisas para ele, ele fala as coisas para mim, doa quem doer, e às vezes dói, mas com tudo que a gente é amigo, com todos os nossos defeitos que eu tenho também, que eu tenho até mais defeito que ele. A única coisa que eu quero é perseverar e glorificar a Deus de ter conhecido uma igreja como essa, porque como eu preguei, tem milhares e milhões de igrejas espalhadas por essa terra, milhares e milhões de falsos pastores, de falsos profetas, de enganadores, que dizem até que vem no nome de Cristo, pode até dizer que não é Cristo, como o Henrique Cristo fala nas televisões, mas dizem que são representantes e não são. Pelo menos eu conheço uma igreja, e conheço um pastor, e eu estou disposto a perseverar, muitas vezes, a maioria das vezes, contra a minha vontade, porque a minha vontade não é boa, a minha vontade não é perfeita nem agradável, mas eu entrego nas mãos de Deus a minha vontade, e eu falo: Deus, toma a minha vida, toma a minha vontade, orienta-me, Deus, que seja o Senhor e não eu. E aí eu saio para a rua, entendeu? E aí eu vou, e aí que seja feita a vontade de Deus. Então eu oro para que eu e você essa noite tenhamos essa consciência, esse espírito de perseverança, pastor, em perseverar em Cristo Jesus, antes que a porta se feche. Vamos ficar de pé. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa.
Obrigado, Senhor, por esta noite de revelação. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que essa palavra será gravada na tábua dos nossos corações. Senhor, há tantos que necessitam estar aqui e não estão. Neste bairro, Senhor, nesta cidade, nesta nação, no continente, Senhor, em todos os países, o Seu Evangelho será pregado. E quando o Seu Evangelho for pregado, Senhor, em todo canto dessa terra, nós saberemos que o Senhor voltará. Mas enquanto esse dia não chega, Deus nos usa, nos levanta nessa terra. Levanta, Senhor, essa igreja como uma igreja santa, Senhor, como um arauto. Levanta, Senhor, aqui homens e mulheres atalaias, Senhor, em nome de Jesus, pessoas comprometidas com o Teu reino, com a Tua vontade. Senhor, eu oro humildemente, suplico a Ti, ó Deus, levanta esse clamor, Senhor, em nós, por favor, para que seja feito em nós, a partir de nós, para que através das nossas vidas, Senhor, mais e mais pessoas conheçam o Teu Evangelho, a Tua verdade, e a verdade que esse dia chegará e que o Senhor voltará, e que nós, Senhor, se estivermos vigilantes, nós não seremos pegos de surpresa. Planta em nós então, Pai, essa sabedoria, esse entendimento e essa perseverança. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. E aplauda o Senhor. Amém.